Mais uma semana chegando ao fim e esta uma semana marcada por medo e guerra. Mas antes de ir aí para o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos lá. Nesta semana, mesmo com tantas confusões, os mercados conseguiram encerrar bem, na medida do possível. Aqui no Brasil, o Ibovespa avançou 0,23% aos 113.141 pontos. Já o dólar subiu 0,31% aos R$ 5,15. O dólar chegou a tocar a marca dos 4,98 nesta semana, mas não durou muito tempo. E o petróleo, que segue avançando. O Brent, que encerrou a semana aí nos $98, chegou a ultrapassar a barreira dos $105 no dia da invasão da Rússia na Ucrânia. Bom, aqui no Brasil nós tivemos a prévia da inflação, o IPCA 15, que avançou 0,99% e isso foi acima do esperado. Além deste resultado acima do esperado, quando olhamos os dados que compõem esse resultado final, nós vemos uma degradação dos números. O setor de serviço não foi muito bem, educação foi o que mais puxou o IPCA 15 aí. Também tivemos o IGPM, a famosa inflação do aluguel, que avançou 1,83% e isso foi em linha com o esperado. Com esse resultado aí, o IGPM passou a acumular 16,12% em 12 meses. E os balanços do quarto trimestre de 2021 continuaram saindo. Eu selecionei alguns aqui para a gente comentar rapidamente. Começando aqui com o Nubank, o roxinho amado pelos clientes e odiado pelos analistas. Aqui nós vemos as receitas avançando 224%, margem de lucro crescendo 2 pontos percentuais, mas na última linha do DRE o Nubank continua dando prejuízo. No quarto trimestre de 2021 o prejuízo foi de $66 milhões, uma queda de 36% em comparação com o mesmo período de 2020. O Banco Inter também soltou os seus resultados. Aqui as receitas cresceram 145%, a carteira de crédito avançou quase 98% e o lucro ficou em R$20 milhões, uma alta de 4%. A Petrobras também soltou os resultados. Aqui as receitas avançaram 79%, mas o lucro caiu 47% a R$31 bilhões. No acumulado de 2021, a Petrobras lucrou R$106 bilhões, um recorde para a empresa e um avanço de 1.400% na comparação com 2020. No resultado da Ambev, vemos as receitas crescendo 18%, o EBITDA caiu 24% e o lucro caiu 45% a R$3,7 bilhões. Na Caixa Econômica, o lucro caiu 43%, fechando o trimestre em R$3,2 bilhões. A Vale, que é uma galinha dos ovos de ouro, aqui as receitas caíram 6,3%, o EBITDA cresceu 5,1% e o lucro cresceu 529% a R$30 bilhões. No acumulado de 2021, o lucro da Vale foi de R$121 bilhões, uma alta de 353% em comparação com 2020. E o último resultado que eu separei aqui foi do polêmico IRB. Aqui nós vemos que os prêmios emitidos tiveram uma leve queda e também eles conseguiram reduzir o prejuízo em 42%. No quarto trimestre de 2021, o prejuízo do IRB ficou em R$370 milhões. Eu deixei aqui para o final o principal ponto dessa semana, que foi a invasão da Rússia na Ucrânia. Há cerca de 20 dias o Putin já vinha ali ameaçando de uma invasão, inclusive lotou a fronteira com militares, mas na quinta-feira à noite ele deu a ordem de invasão. Essa briga é totalmente desproporcional. Olha aí um resumo dos exércitos. A Rússia é muito mais forte que a Ucrânia. Alguns países até estão tentando ajudar a Ucrânia enviando armas, munições e essas coisas, mas mesmo assim não resolve o problema. Na parte de sanções, o que foi aplicado até agora, pelo menos até a hora que eu estou gravando este vídeo, não é nada de muito agressivo. O Biden se mostrou ali o que sempre avisamos. Desde que o Biden ganhou a eleição, nós sempre avisamos que ele era uma banana comandando os Estados Unidos e que uma hora isso iria dar problema. Inclusive, na época que ele ganhou a presidência, eu gravei um vídeo mostrando os possíveis impactos. E um dos medos na época era esse mesmo, de guerras pelo mundo, visto que um cara muito fraco estaria comandando a maior potência do planeta. E foi o que de fato aconteceu. Esta não foi a primeira e também provavelmente não será a última. Até o final do mandato dele, ele deve arrumar outra merda desse tamanho. Essa guerra, além de milhares de vidas, também está custando muito caro para a Rússia no quesito financeiro. Até o momento que eu estou gravando este vídeo, a Ucrânia destruiu cerca de 8 helicópteros, 102 tanques e 536 blindados russos. Em mortes,
O número até agora é de cerca de 3.500 baixas no lado russo e de 198 baixas no lado ucraniano. Bom, mas vamos olhar aí quais são os impactos econômicos de tudo isso. E antes que venham os mimizentos de plantão falar, os caras lá se matando e você preocupado com a economia, bom, o foco do canal é falar sobre economia. Primeiro, eu não entendo de guerras, eu não entendo de táticas militares, então não adianta nem tentar falar sobre isso. E geopolítica também não é a minha área, então o que me resta é falar sobre os impactos econômicos, que é o que eu estudo. Com toda essa zona aí, o petróleo disparou e isso pega em cheio na pressão inflacionária ao redor do mundo. Lá na zona do euro já se fala em impactos no PIB. Vale lembrar também que a inflação na zona do euro está na máxima histórica. A Alemanha também pode ser impactada por conta da dependência do gás russo. A Rússia diz que não vai suspender o fornecimento de gás. Mas e aí, quem vai pagar para ver? Essa dependência alemã do gás russo é algo muito sério. Se o Putin resolver fechar a torneira, o pessoal vai dormir no frio. Essa guerra é algo concentrado entre a Rússia e a Ucrânia, mas para impactos econômicos tem efeito em todo o mundo. É algo em larga escala, acaba pegando coisas que você nem tem ideia. Por exemplo, cerca de 25% do trigo do mundo é produzido pela Rússia e pela Ucrânia, e trigo vira pão, massas e outras coisas. Além disso, eles também produzem cevada, óleo de girassol, batata, milho, entre outras coisas. Então o impacto vai desde o pão que comemos no café da manhã até a cerveja que você toma no final de semana. E só uma coisa, quem quiser ir acompanhando os desdobramentos dessa guerra, nós estamos enviando tudo lá no Telegram e eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas voltando aqui, no mercado financeiro o impacto foi praticamente imediato. O ataque começou ali na quinta-feira à noite, então na madrugada da sexta-feira e durante todo o dia, o mercado ficou bem esquisito. O índice de ações russo chegou a cair quase 50%. O mercado europeu e o asiático também desabaram. Depois acabou dando uma recuperada quando o pessoal viu que as sanções aplicadas eram frouxas demais. Na sexta-feira, até as criptomoedas afundaram. Todo o mercado chegou a perder cerca de 200 bilhões de dólares em capitalização. O Bitcoin que sofreu várias críticas, o pessoal que já não gosta da criptomoeda aproveitou o momento para dizer que ela não serve como uma reserva de valor, porque na hora do aperto ela caiu. Bom, na hora do aperto, lá em 2020, até o ouro caiu. Olhar um único dia ou um ano não serve de parâmetro para nada, por isso que eu continuo com a mesma opinião. Você não precisa escolher entre ouro ou Bitcoin, porque não tem um pouco dos dois. O ponto forte de um acaba sendo o ponto fraco do outro. E já falando em criptomoedas, nesta semana elas sofreram também. Olha a tabela aí. Aqui nós vemos o Bitcoin caindo 2,5%, Ripple caindo 9,6%, a única que se salvou foi o Ethereum e mesmo assim com uma alta bem leve mesmo. Quem está preocupado com as quedas nas bolsas é algo normal e totalmente esperado, inclusive já aconteceu ao longo de outras guerras. Olha o resumo aí. Em algumas guerras, a queda chegou a ultrapassar os 30%. Quando olhamos no longo prazo, isso acaba sendo apenas um soluço e logo se recupera. Inclusive, essas quedas podem abrir brechas para se comprar bons negócios a preço de banana. Bom, esse foi o Giro Econômico dessa semana. Se você ficou com alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!